Boa noite. Graça e paz, amém? Antes de eu trazer a palavra, deixa eu ver. Pastor Douglas, pode vir orar por mim, por gentileza? Por nós, né? Mas fico muito feliz mais uma vez de poder estar trazendo uma mensagem, ainda mais nesse tempo de estudo da palavra, nesse tempo especial que nós estamos tendo de estudo da Igreja Saudável, as 9 marcas de uma Igreja Saudável. Muito bom estar aqui. Vamos estar. Estenda a sua mão aqui à frente. Vamos estar orando pela vida do irmão Gabriel. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida do irmão Gabriel e pedimos que o teu Santo Espírito esteja usando, Senhor Deus, os seus lábios, a sua boca, usando ele, Senhor Deus, por inteiro, conforme o teu querer. Que esta mensagem, Senhor Deus, venha realmente do teu trono aos nossos corações. Usa o teu servo, Pai amado, a cada dia. Enche com o teu Santo Espírito, Pai. E que a cada dia ele também se coloque disponível para que possa trabalhar sempre para o crescimento do teu reino. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Galera, eu vou tirar minha jaqueta que eu estou com calor aqui em cima já. Espera aí, só um pouquinho. A gente começou há algumas quartas-feiras o estudo baseado no livro do Mark Dever, que são 9 marcas de uma igreja saudável, né? E a primeira marca que foi falada até o dia de hoje era o da pregação expositiva. No livro, o Mark Dever ele faz um apanhado de ensinos bíblicos assim a respeito da importância da pregação da palavra e o quanto a Bíblia é importante na vida do crente, né? O crente sem a Bíblia é igual a um ser vivo sem comida, não é vivo? E ele dá um enfoque no estilo de pregação, né? Não somente pregar a palavra, mas pregar ela expositivamente. O que é isso? Né? É pegar um texto bíblico, ou um livro bíblico, ou uma porção da Bíblia, explicá-la e aplicá-la nas nossas vidas. Mas hoje a gente passa para a segunda marca desse livro, que é a teologia bíblica. Ela é casada com a pregação expositiva, mas não é necessariamente a mesma coisa. Quando a gente fala em teologia, geralmente a gente fica com uma questão na cabeça. Poxa, mas teologia não é só coisa de pastor? Teologia não é só a faculdade que o pastor batista tem que fazer para ser o líder da igreja? Teologia não é algo muito complicado para um crente comum? Às vezes eu ouvia na Assembleia de Deus, não em todas, eu não vou generalizar, mas na que eu frequentei, de que o crente não precisava de teologia, ele precisava de joelhologia. E é verdade, o crente precisa orar, mas ele precisa estudar também. Quando o Senhor Deus escolheu se revelar para nós, ele poderia ter feito isso somente através de músicas, talvez somente através de sonhos ou visões, mas ele não fez isso. Ele nos deu um livro, na verdade uma coletânea de livros, para que a gente estudasse. Então a gente tem como o primeiro ponto aqui é pensar que o próprio Deus escolheu a forma escrita para se revelar a nós. O próprio Deus escolheu se revelar dessa maneira. E se ele escolheu se revelar assim, a gente conclui que a principal forma de conhecer a Deus é estudando a Bíblia. E a importância de se ler a Bíblia é tão fundamental na vida do crente, porém, como igreja brasileira, a gente tem tido um problema ao longo desses anos. E eu falo em nome de todos nós, de mim, de vocês, dos batistas, dos presbiterianos, dos assembleianos. Todos nós, como igreja evangélica brasileira, tivemos um problema ao longo do tempo. A forma que a gente lê a Bíblia, a forma que a gente se relaciona com a Escritura. E
o fato da gente se relacionar dessa forma que eu vou falar agora tem as consequências mais diversas e, geralmente, consequências ruins. Eu vou contar uma ilustração para vocês, se vocês me permitem, para a gente poder entender que erro é esse que talvez a gente cometeu, não comete mais, ou que a gente ainda comete quando lê a Bíblia, quando estuda a palavra de Deus. Imaginem que eu fui ter um aconselhamento com o pastor Douglas no gabinete, porque eu estava tendo alguma espécie de problema no meu casamento, suponho. Eu cheguei para ele e falei, a minha esposa fez isso, eu não estou feliz e eu gostaria de um conselho. E daí o pastor fala, meu querido, eu já passei por isso também. E daí teve uma vez que quando eu passei por isso, Gabriel, eu fui na Samanta e falei para ela, olha, você está errada nisso. Aí eu paro, falo, obrigado, pastor, vou resolver então. Eu saio correndo do gabinete dele, vou encontro a Fernanda e falo, Fernanda, não gostei disso. E daí ela briga mais comigo e a gente começa a brigar e aquele suposto conselho não resolveu nada. Sabe por quê? Porque eu interrompi ele no meio, achei que ele tinha dito tudo o que ele ia dizer e fui lá fazer aquilo. A gente tem lido a Bíblia assim. A gente tem pego, às vezes, partes isoladas da Escritura. Às vezes a gente tem achado que aquele texto é só aquilo e pensando presunçosamente de que estamos alimentados da palavra de Deus, quando a gente preguiçosamente lê uma parte sem o todo e toma que aquilo é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não só um versículo, não só um capítulo. A Bíblia toda é a palavra de Deus. E é por isso que é importante que o crente, claro, se alimente de versículos durante o dia, se alimente de algum livro, né? Eu, inclusive, estou estudando esse ano somente o Novo Testamento. Então é importante que a gente estude a Bíblia com calma, tal, mas a gente precisa aprender uma coisa, de que a Bíblia inteira é a palavra de Deus, e isso é a teologia bíblica. A teologia bíblica é estudar a Bíblia como uma narrativa completa, estudar a Bíblia como um todo, para que as questões difíceis que eu encontro numa parte da Bíblia são respondidas em outra. A teologia bíblica é quando eu pego a Escritura e não pinço dela aquilo que é bom para mim, mas quando eu pego a Escritura toda, sabendo que aquilo é a revelação de Deus. E uma coisa que eu vou falar aqui, e talvez a primeira vez que eu fale isso choque algumas pessoas, alguns aqui, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A Bíblia não foi feita para nós, mas ela serve para nós. O que eu quero dizer com isso? Quando Paulo escreveu, por exemplo, a carta aos Coríntios, que ela leu ali, Paulo visava resolver um problema daquela igreja. E os princípios que estão ali servem para todas as igrejas, em todos os tempos, porque Deus vivificou aquela palavra e faz com que isso sirva para a nossa igreja de forma eficaz e completa. Porém, Paulo não escreveu para a primeira igreja batista de Araucária. E se a gente entender que a Bíblia não foi escrita para nós, mas Deus fez com que essas coisas que não foram escritas para nós fossem vivas para nós hoje, é o que faz a diferença na hora da gente ler a Bíblia. Então, pessoal, o que é a teologia bíblica? Essa é a primeira pergunta. E a resposta para ela é saber que a Bíblia é a história da revelação de Deus e não uma caixinha de promessas. Algum de vocês aqui deve lembrar do que é uma caixinha de promessas. Vocês lembram? É uma biblinha pequena que você abre, tira um papelzinho e lê lá um provérbio, um salmo, alguma coisa, e você fala, nossa, Deus falou comigo. E Deus pode falar assim com você e comigo também. Mas a gente corre um grande risco de se alimentar dessa forma, assim como uma criança corre o risco de passar a vida inteira querendo se alimentar de coxinha. Isso não sustenta, isso não alimenta ela, isso não vai fazer com que ela cresça e evolua, na verdade vai fazer com que ela se destrua dessa maneira. E a Bíblia não é diferente. E eu gostaria que projetasse para mim o primeiro texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quanto da Escritura é útil? Toda. Toda a Escritura é útil. Não só uma parte,
não só o papelzinho que eu peguei na caixinha de promessas, ainda assim, Deus pode falar comigo, né, nesse estilo, mas o principal modo que ele escolheu é falar conosco pela Escritura toda. Então, como é que a teologia bíblica funciona? Ela é uma coisa só para o pastor? A gente já viu aqui que não. Ela é uma coisa só para o líder? Não. Ela é uma coisa para quem tem uma Bíblia em casa. E eu acho que todos aqui têm uma Bíblia em casa. No celular, você tem diversas versões. E todos nós podemos fazer teologia bíblica. Sabe por quê? Porque Deus foi tão bom conosco no Brasil que Ele nos deu a liberdade de explorar a palavra de Deus. E uma coisa mais interessante ainda, Deus não exige que a gente entenda de primeira. Ele só exige que a gente leia e ore. Se a gente não entender um texto, o que acontece comigo muito, o que eu faço? Vou e pergunto para alguém mais velho que eu, vou e pergunto para o pastor, vou e converso com meus amigos que estudam a Bíblia também, porque Deus dá a revelação para todos nós, para que a gente se ajude. Então, se nós temos a Bíblia, não estudamos a Bíblia, ou vivemos de pequenos versículos que postam no grupo da igreja, a gente está fazendo uma coisa com Deus. Imaginem que alguém vai na casa de vocês, você serve uma comida, um banquete, e a pessoa pega só um pouquinho do arroz, olha para o resto e fala que está satisfeita. Você, num primeiro momento, vai pensar, será que está fedendo minha comida? Será que essa pessoa está fazendo desfeita? E muitas vezes é isso que a gente faz com Deus. A gente pega aquela parte da Bíblia que mais nos atrai. Tem gente que lê só os Salmos e os Provérbios, ou só os Evangelhos, e não quer saber da Bíblia inteira. Porque é muito difícil, é muito penoso, e deixa aquela parte de lado e a gente está fazendo essa desfeita com Deus. Porque Ele deu ela inteira para nós. E todo mundo aqui ou sabe ler ou sabe ouvir. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer a esse Deus que se revelou na Bíblia dessa forma. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Então, 4 pontos aqui para eu poder passar para onde eu quero chegar realmente, para a gente poder entender bem o que essa marca vai fazer na igreja, o que essa marca de igreja saudável, que é a teologia bíblica, pode fazer nas nossas vidas como igreja. A primeira coisa que nós devemos fazer quando pensamos em teologia bíblica é orar. Porque a Bíblia é um livro escrito por homens, mas dado por Deus. Então, se a gente quer entender a palavra de Deus, a gente tem que conversar com o autor, que é o próprio Deus. Se a gente quer entender um texto difícil ou um texto fácil, a gente ora. Esse é o primeiro ponto, porque a gente está conversando com o autor. Segunda coisa é uma leitura inteligente da Bíblia. O que é uma leitura inteligente da Bíblia? Não é eu falar assim, não, deixa eu ver aqui, analisar o grego, o hebraico, o que esse texto quer dizer. Não. Uma leitura inteligente da Bíblia é você se debruçar sobre a palavra e falar, sozinho eu não entendo. Preciso do Espírito Santo. Somente eu lendo isso aqui, eu vou ter informação na minha cabeça, mas não vou ter vida no coração. A leitura inteligente da Bíblia é quando a gente se depara com a palavra e reconhece que nós não sabemos, mas que mesmo assim queremos saber. A leitura inteligente da Bíblia é quando a gente vai para um texto não colocando as nossas ideias nele, mas sabendo que Deus tem algo muito mais profundo para nos dizer a respeito dele mesmo. Um exemplo clássico é tudo posso naquele que me fortalece. A primeira pessoa que talvez tenha difundido de que esse versículo fala sobre vitória, provavelmente foi para o texto bíblico querendo que Deus o consolasse. Então ele leu aquele texto de Filipenses e falou assim, então todas as coisas eu vou poder em Deus, porque talvez essa pessoa estivesse passando por uma dificuldade e ela já foi para o texto querendo achar isso, que Deus iria consolá-la. Mas aí ela foi preguiçosa, comeu só um pedacinho, não comeu todo, e não viu que Paulo estava falando que ele podia passar fome, passar dor, podia ser esbofeteado e podia passar tudo que era ruim, ou passar tudo que era bom, mas todas as coisas ele podia passar, porque Deus o fortalecia em tudo. Então, a leitura inteligente é isso, você não ir para o texto bíblico querendo encontrar respostas para si, mas ir para o texto bíblico querendo conhecer a Deus, nem que isso seja desagradável. Nem que conhecer a Deus exija de você renúncia, nem que conhecer a Deus através da Bíblia vá contra os seus pressupostos. Foi cantado aqui que a presença do Senhor é o nosso prazer. Às vezes não. Às vezes a presença do Senhor vai nos incomodar, vai ser, na verdade,
nada prazeroso, porque vai exigir de nós mudança de algo que a gente não quer abrir mão. Agora, se a gente for para o texto bíblico sempre querendo encontrar algo para nós e não querendo conhecer a Deus, a gente vai encontrar, mas muito provavelmente vai estar errado. O estudo da Bíblia é o outro ponto, depois da leitura inteligente. Então, você reconheceu que não sabe nada, foi para o texto querer conhecer a Deus, e ele te disse a primeira coisa, mas você não satisfeito com aquilo, você rumina a palavra, vem na escola bíblica dominical, vem aos cultos de quarta, vem no domingo, e também lê a Bíblia todos os dias durante a semana. Então, você estuda, você ora, você lê de forma inteligente e humilde, e estuda. E o último e mais importante é sempre ter em mente duas coisas. Aí a gente vai começar a segunda parte da minha mensagem. Esse último ponto é muito, muito importante, é o mais importante. Ter em mente duas coisas. Quando você for ler a Bíblia, seja um salmo, seja um provérbio, seja uma narrativa do Antigo ou do Novo Testamento, seja as cartas de Paulo, vá para a Bíblia com essas duas questões na sua mente que vai te ajudar muito. Deus é muito bom e eu sou muito ruim. Beleza? Quando você vai para a Bíblia com esse pensamento, você não corre o risco de chegar em Samuel, no livro de Samuel, e falar assim: nossa, Davi era um cara valente, Davi foi lá e derrubou o gigante, então eu vou derrubar os gigantes da minha vida. Não, não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que Deus pega um menino que não vale nada, que é pequeno, que não tem proeminência nenhuma, mas que o Senhor dos Exércitos usa uma pedrinha que não vale nada para derrubar um gigante que não vale nada. Então, Deus é muito bom e eu sou muito falho, muito limitado, muito pequeno. Agora, quando eu vou para as cartas de Paulo, eu vejo que lá tem diversas instruções que Deus deu a Paulo, e daí a gente vai ver que Paulo vai dizer assim, que ele era o pior dos pecadores. Então, a gente vai ver sempre na Bíblia esse padrão: Deus é muito bom e eu sou muito ruim. E isso nos ajuda a não cometer alguns erros, que é... Vocês já viram aquele tipo de pregação assim? Irmãos, vocês têm que ser como Gideão. Irmãos, vocês têm que ser como Neemias. Não, gente, a gente não tem que ser como Neemias, nem como Gideão. Eles são bons exemplos para a gente, mas são homens e são falhos. A gente tem que ser como Jesus. Porque esses homens são ambíguos, assim como nós somos. Nós temos qualidades e muitos defeitos, mais defeitos do que qualidades, todos nós. E se a gente tiver como pressuposto somente uma parte da Escritura, a gente vai correr o risco de achar que nós devemos ser como fulano de tal. Por exemplo, a gente vai lá para Hebreus e vê que na lista dos heróis da fé tem um cara chamado Jefté. Aí a gente volta lá, quer ser inteligente, né? Volta e vê quem é esse tal de Jefté, e viu que ele queria sacrificar a própria filha. E daí você fica, tá. Então é isso que eu tenho que fazer? Não, gente. Se a gente for para o texto com aquelas duas coisas, de que a gente é ruim, mas Deus é bom, a gente vai entender que ele está na lista de heróis da fé, porque apesar dele ser ruim, Deus lhe capacitou em algum momento. Deus foi a força dele e não ele mesmo. Beleza? Beleza? Então, beleza. Pessoal, agora para a segunda parte da nossa mensagem, eu queria aproveitar que agora nós estamos estudando Neemias nos domingos pela manhã e fazer esse exercício junto com vocês, meus irmãos, sobre essa leitura que a gente faz muitas vezes da Bíblia de forma equivocada, mas vamos tentar fazer dessa maneira, seguindo esses padrões da teologia bíblica. E vocês vão ver que não é difícil e que todos nós poderíamos encontrar isso no texto se a gente lesse, orasse, fosse humilde, lesse mais de uma vez. Então, vocês, né, os adultos, os jovens, lá na nossa sala, e os adolescentes estão quase na mesma parte de Neemias. É o capítulo 10 agora, 9 e 10. E do capítulo 8, 9 e 10 de Neemias, acontece uma coisa que muda totalmente o livro a partir dali. Quem está vindo na escola bíblica sabe que ali no capítulo 8 de Neemias, no versículo 1 e 2, não sei se dá para projetar, se não eu leio por aqui mesmo. A gente vai ver que o povo terminou de reconstruir a muralha e eles começaram a leitura da lei para o povo. Então, em outubro, né, Neemias 8:1, em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na frente da praça da Porta das Águas e pediram para que o escriba Esdras trouxesse a lei de Moisés, que tinha dado a Israel. Então, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras leu o livro da lei,
perante a comunidade constituída por mulheres, homens e crianças de idade suficiente para entender. Então, beleza. A gente já viu isso aqui na IBD. Quem veio na IBD sabe, correto? Beleza. Esdras vai lá, no meio do povo, terminou de construir a muralha, só festa, Deus nos trouxe de novo da Babilônia aqui, agora vai. Agora a promessa de Deus vai. Aí ele começa a ler a lei de Moisés lá para mulheres, crianças e homens, e as crianças que poderiam entender, né? Então, tenham em mente que isso está acontecendo num período da história, de que as pessoas, homens, mulheres e crianças que podem entender, estão ouvindo a lei do Senhor. E o que acontece em Neemias 9:1? No dia 31 de outubro, algum pouco tempo depois da leitura da lei, eles ouviram aquela lei, retiveram no coração, Esdras e os sacerdotes explicaram para o povo o que a palavra de Deus significava, e eles ficaram tão arrependidos porque eles estavam pecando contra Deus e contra a lei, que eles fizeram o seguinte: no dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente, dessa vez se juntaram e vestiram panos de saco, jogaram terra sobre a cabeça. Então, quem está na escola bíblica, vindo todo domingo, sabe que agora, depois de alguns dias, uns 20 e poucos dias, o povo de Israel, depois de ter ouvido e mastigado aquilo da lei, se arrependeu dos seus pecados e fizeram esse ato que simbolizava arrependimento. Se vestiram de pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. E agora, a tentação que nós crentes temos é de pensar: não, esse povo está vivendo um avivamento, não é possível. Esse povo agora vai mudar. Agora sim. Aí a gente pega e fala assim: irmãos, a gente tem que fazer como esse povo. Pegar e jogar terra em cima da cabeça, se arrepender dos nossos pecados. A gente tem que ser como esse povo. Não é o que a gente pensa? Pode responder, é ou não? Estamos lascados se a gente pensa assim. Mas vamos ver. Neemias 9:38 vai dizer que depois eles vão falar, né? Eles fazem isso, jogam terra sobre a cabeça, e daí eles começam a glorificar a Deus por tudo que Deus fez ao longo da história de Israel, tal, e eles terminam o capítulo 9 dizendo assim: e o povo respondeu: em vista disso tudo, faremos uma aliança solene e registraremos por escrito neste documento selado que está os nomes dos nossos líderes, levitas e sacerdotes. O povo se arrepende dos seus pecados, fala para Deus tudo que Ele é bom, e diz assim: nós, Deus, vamos fazer uma aliança com o Senhor. Vamos assinar essa aliança, os nossos sacerdotes, os nossos líderes vão assinar essa aliança de que nós nos comprometemos de ser diferente. Porque nós ouvimos a leitura da lei, da palavra. Eles estavam aqui no caminho certo, fazendo teologia bíblica. Vendo o que Deus fez por Israel desde o começo até ali. Vendo o que Deus requeria de Israel desde o começo até ali. Viu que não estava certo, se arrependeram e falaram: não, agora eu faço uma aliança. Agora eu tomo um compromisso com Deus. E eu quero perguntar: quem é que aqui já no final de algum culto falou isso para si mesmo? A partir de segunda, irmão, não tem comigo. Eu vou ser crente até dormindo. Eu já fiz isso. Nós já fizemos todas as vezes essa aliança com Deus. Essa aliança, nós colocamos nosso nome ali. Nós pegamos nosso pecadinho, escrevemos num papel e jogamos na fogueira do retiro. E falamos: agora vai. Todos nós. Mas não para por aí, né? O povo queria ser metido. Então eles falaram isso aqui em Neemias 10. Neemias 10, 28 e 29. Então o restante do povo, os sacerdotes e os levitas, o guarda das portas, os cantores, os servos do templo e todos que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra, a fim de obedecer à lei na companhia de suas esposas e filhos e filhas que tinham idade para entender, uniram-se aos seus líderes e assumiram um compromisso solene, juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Moisés, dada pelo seu servo Moisés, a lei de Deus dada por Moisés. E prometeram obedecer atentamente todos os mandamentos, estatutos e decretos do nosso Senhor. O povo prometeu por escrito, falaram para Deus o que eles iam fazer, ele, mulher e filhos iam obedecer a Deus, e que seriam julgados por maldição se não fizessem isso. E sabe, eles fizeram, não pararam por aí, não fizeram essa carta e fizeram essa reivindicação, não, essa aliança com Deus. Não somente fizeram isso, os caras foram além, eram corajosos mesmo. Olha lá, ó.
Primeira cláusula do contrato que eles mesmos se comprometeram. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes dessa terra e nem permitir que as filhas deles se casem com nossos filhos. Isso aconteceu num período da história. Agora a gente vai para um profeta, 15 anos depois, chamado Malaquias. Olha o que eles falaram aqui. 15 anos antes. Tinha homens velhos, mulheres velhas, homens mais ou menos, mulher mais ou menos, criança que era disposta a entender. Então, 15 anos depois, todo mundo aqui ainda estava vivo, a maior parte. Prometemos não permitir que nossos filhos se casem com os habitantes dessa terra, tal. 15 anos depois, Malaquias, numa profecia contra o povo. Malaquias 2:11. Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Jerusalém. Adivinha o quê? Os homens de Judá contaminaram o santuário do Senhor ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Sabe qual é o erro da gente não ler a Bíblia como um todo? A gente vai olhar para o capítulo 8, 9 e 10 de Neemias e falar assim, temos que ser que nem esse povo. Eu não quero, não. Esse povo, 15 anos depois, estava fazendo tudo igual. Deus deixou eles anos na Babilônia para ensinar a eles uma lição. E eles voltaram e se comprometeram. E parecia que tudo ia mudar, mas não mudou. Mas não para por aí. Voltamos para Neemias, na lista deles lá do contrato. Também prometemos que os habitantes dessa terra, se os habitantes dessa terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou qualquer outro dia santo, nós não compraremos deles. E a cada 7 anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas. Fizeram a promessa de que iriam cumprir o sábado, de que iriam cumprir o calendário sabático. Agora vamos ver 15 anos depois, o que rola? Na verdade não foi nem 15 anos depois, foi um pouco menos, porque o que eu vou ler agora é o finalzinho de Neemias. Desculpa o spoiler para vocês que estão esperando ansiosos para ver o final. Vou contar o final. Neemias 13, ele termina a reconstrução do templo, o povo faz essa promessa, ele vai para Suzã de novo e volta para Jerusalém, e ele fica louco da vida, olha lá. Neemias 13:16. Alguns homens de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado, vendiam para o povo de Judá. Isso em Jerusalém. O povo prometeu um pouco tempo antes que, não, a gente não vai se contaminar, não vai vender e comprar nada no sábado. Não aconteceu isso. E isso é a mesmíssima coisa na nossa vida. A mesma. A gente ouve a lei, ouve a palavra do Senhor, se compromete com mudança, mas não muda. Agora vamos lá. Neemias 10, do 32 ao 35, a lista continua. Além disso, prometemos obedecer o mandamento de pagar o imposto anual para o serviço, de gramas de prata para o serviço do templo de Deus. Esse imposto também será usado para providenciar os pães da presença, as ofertas regulares de cereais e os holocaustos, as ofertas para os sábados, para as celebrações das luas novas e festas anuais, as ofertas sagradas e as ofertas pelo pecado, será usado tudo o que for necessário para o trabalho no templo de Deus. E nós fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular para as famílias dos sacerdotes e levitas, para que a lenha seja queimada no altar do Senhor, conforme prescrito na lei. Prometemos trazer anualmente ao Senhor os primeiros frutos das colheitas, dos produtos da terra e das árvores frutíferas. Eles se comprometeram aqui. Alguém traz água para mim, por favor? Se comprometeram ali a dar o dízimo. Eles se comprometeram. Nós vamos dar o dízimo das frutas, o dízimo da prata que o templo exige. Nós vamos sustentar os sacerdotes. Pode deixar. Façam um sorteio aí para os sacerdotes servir no templo sem se preocupar em plantar, em colher, porque nós vamos lá e vamos ofertar para que haja mantimento na casa de Deus. Aí a gente vai para aquele querido Malaquias 3 e a gente vê que 15 anos depois o que acontece? Acaso alguém pode roubar a Deus? Neemias 3:8. Vocês têm me roubado? E o povo perguntou, em que nós te roubamos? Aí Deus diz, vocês roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam seus dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão em minha casa. E se o fizerem, diz o Senhor, eu abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Obrigado, Alex.
O povo se comprometeu e não cumpriu. Eles leram, né, ouviram a leitura da lei e não cumpriram. E a gente, quando lê o capítulo 8, 9 e 10 de Neemias, fala o quê? Esse povo é o meu povo, eu quero ser assim. Jogar pano de saco, me cobrir com pano de saco, me jogar terra na cabeça e me arrepender dos meus pecados, eu vou fazer igualzinho eles. Gente, não façam não. Daí, 15 anos depois, ou menos ainda, a gente vai estar fazendo tudo errado de novo. Essa é a importância de ler a Bíblia como um todo. Vamos continuar? Neemias 10, 36. De novo para a lista do povo. Concordamos em entregar a Deus os nossos filhos mais velhos e as primeiras crias do nosso rebanho. Aqui. Quando a Bíblia fala das primeiras crias do rebanho, não só diz primeiro como primeiro, mas também diz da cria mais perfeita do rebanho. Então o animal tinha que ter 1 ano, não podia ter defeito, ele não podia ser um animal doente, tinha que ser um animal top para poder ir para o sacrifício. E eles se comprometeram, falaram que iam dar das primícias dos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, conforme prescrito na lei. Nós apresentaremos esses bois e ovelhas perfeitos aos sacerdotes que ministram no templo. E a gente vai lá 15 anos depois e vê o que em Malaquias 1, 8? Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Eles estavam oferecendo animal cego lá no templo. Então a gente tem 2 problemas aqui. O povo estava dando o pior do que eles tinham para Deus e os sacerdotes falando, vamos embora, não tem problema nenhum. Lembra que lá no começo a aliança foi assinada pelo povo e pelos sacerdotes? Quem está descumprindo aqui a promessa? Só o povo? Só os sacerdotes? Os 2. Dando animais cegos para o holocausto, animais aleijados e doentes. Aí Deus fala assim para ele, apresentem essas ofertas aí ao seu governador e veja se ele ficará satisfeito ou se agradará disso, diz o Senhor dos Exércitos. A gente corre o risco muito grande de fazer isso não só com Neemias, mas com todos os livros da Bíblia. Ler ele sem ler a Bíblia inteira e tomar conclusões precipitadas. De ter uma certa noção do que a Bíblia diz, mas por sermos preguiçosos de não ler a Bíblia inteira, gente, pode ter certeza que isso a gente faz com um monte de texto bíblico. E a teologia bíblica é importante por causa disso. Vamos lá? Para finalizar aqui a lista de contradições desse povinho, Neemias 10, 39. O povo e os levitas deverão trazer todas as ofertas de cereal e vinho novo e azeite para os depósitos e colocá-los nos recipientes sagrados perto dos sacerdotes que eles estiverem ministrando, dos guardas das portas e dos cantores. E ele termina, Neemias 10 termina com essa declaração do povo aqui, ó. Prometemos não descuidar do templo de Deus. Malaquias 1:13. 15 anos depois, o povo diz assim, é difícil demais servir o Senhor e desprezaram as minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem as ofertas de animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar esse tipo de oferta das mãos de vocês? Então o povo prometeu, um tempo atrás, que não ia descuidar do templo do Senhor. Aí depois eles começam a falar, nossa, é difícil demais servir ao Senhor. Aqui em outra parte de Malaquias vai dizer assim, que os sacerdotes estavam dizendo, ai, mas que canseira que é servir ao Senhor. O sacerdote, gente, ele só deixava de ser sacerdote quando ele batia com as 10, morria. Ele só deixava de ser sacerdote nessa época. 15 anos atrás, esses caras ainda eram sacerdotes da época de Malaquias. E os sacerdotes que ensinaram lá, estavam dizendo, ai, mas que canseira, que difícil que é servir ao Senhor. Os mesmos que disseram, nós não descuidaremos do templo do Senhor. Porém, pessoal, teologia bíblica não é só para ver os defeitos do povo, mas também é para ver a glória de Deus. Lembra que eu falei? Como nós somos ruins, mas como Deus é bom. Malaquias aqui, nos 4 capítulos dele, ele desce a lenha no povo, falando que Deus tem essas reivindicações para falar do povo, mas Deus é tão sábio que ele tinha tudo na mente. Deus não só reclama do povo, Deus não só fala como vocês estão longe de mim. O Deus que fala como vocês estão longe de mim é o mesmo que diz, eu me aproximarei de vocês novamente. Porque teologia bíblica é isso,
é não ler Malaquias só vendo o quanto Deus reivindicava do povo, mas que ele já tinha planejado uma salvação. Diz assim, Malaquias 3:1, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé na sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo ardente que refina o metal e como um sabão forte que branqueia as roupas. Aleluia. Deus não somente falou do que o povo estava fazendo, mas falou assim, quer saber? Como sempre eu fiz na história, vocês estavam no Egito, eu fui lá e busquei. Vocês estavam no deserto, eu fui lá e abri as portas de Canaã. Vocês estavam pecando, eu fui lá e enviei profetas para falar com vocês, se chegarem para perto de mim. Não adiantou, eu levei vocês para a Babilônia, depois para a Pérsia, mas sabe o que eu fiz depois? Trouxe vocês para perto de mim. Aí vocês pecaram de novo 15 anos depois da reconstrução dos muros, mas sabe o que eu vou fazer? Dessa vez é definitivo. Dessa vez eu vou trazer vocês para perto de mim, irresistivelmente, vai ser para sempre. Aí Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que vai vir o grande dia do Senhor. Que o mensageiro do Senhor, esse servo de Deus, vai vir. E ele vai ser precedido por um mensageiro que prepararia o caminho. Isso é o que diz em Malaquias 3, 1 e 2. Aí Malaquias parece que volta, né, para a carne, e volta, desce a lenha no pessoal ali, fala dos dízimos, e em Malaquias 4, ele termina o capítulo e diz assim, vejam, eu lhes enviarei o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias aqui estava fazendo uma profecia de que viria alguém que prepararia o caminho do Senhor Jesus, que é João Batista. Sabe o que a gente aprende com Malaquias? Que Deus é tão gracioso, que mesmo reivindicando tudo isso do povo, que mesmo o povo falhando tudo isso, Deus ainda mantém a promessa de, meus filhos, eu vou voltar a me relacionar com vocês. Mas dessa vez eu mesmo desço. Dessa vez eu mesmo vou na terra. E é por isso, gente, que a gente não pode ler a Bíblia de forma isolada, porque a gente perde a tese e a antítese. A gente perde o anticlímax e o clímax. A gente perde a correção de Deus, mas também perde a misericórdia de Deus. E a gente, com certeza, já ouviu, o Antigo Testamento é lei e o Novo é graça. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus sempre foi um Deus gracioso. Deus sempre foi um Deus misericordioso. Tanto que com esse povo aqui, ele fez todas essas reivindicações. Um povo que 15 anos atrás tinha assinado compromisso, até as crianças que tinham possibilidade de entender falaram, não, nós estamos nessa. Mas Deus sabe que existe um remanescente fiel. Deus sabe que existe aqueles que apesar das suas falhas, ainda acreditam que a única salvação de suas vidas é o próprio Deus. O remanescente fiel não é aquele que se mantém, não é somente aquele que se mantém puro no meio da perversidade, mas é aquele que no meio da perversidade reconhece, eu só posso ser salvo pelo próprio Deus. Só se Deus vir na terra, eu posso ser salvo, não é possível, eu sou muito falho. Esse é o remanescente fiel. E para esses Deus diz assim, fica tranquilo, eu vou enviar meu servo. Ele já fez essa promessa 400 anos antes de que viria. E a gente tem uma promessa que é de um tempo antes, mas que se conecta com isso em Joel 2. Então, depois que eu tiver feito todas estas coisas, derramarei o meu espírito sobre todos os tipos de pessoa, ou sobre todos os povos, ou sobre todas as carnes. Seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Joel estava falando assim, quando o meu servo vier, quando eu fizer todas essas coisas, Deus diz através de Joel, eu vou selar esse compromisso com vocês, não mais pela aliança que vocês assinaram, porque aquilo lá não vale de nada, é fogo de palha. Mas eu vou assinar com o meu próprio Espírito e derramarei ele não só sobre a nação de Israel, mas sobre todos os povos, inclusive nós, os brasileiros. Deus não somente reclama do povo de Israel, mas ele diz assim, não, eu vou trazer a solução definitiva para vocês, que é meu filho, e não só para vocês, para geral, para todo mundo, graças a Deus. Então, pessoal,
que a gente não lê a Bíblia dessa forma, que a gente lê a Bíblia como um todo. Beleza, então vem João Batista no deserto da Judéia, prepara o caminho para o Senhor Jesus, Jesus vem na terra, né, o próprio Deus vem, passa por tudo que passa, se sacrifica por nós e ressuscita no terceiro dia, e ele é visto por muita gente. Aí a gente pega e fala assim, não, depois que Jesus veio, começou a igreja primitiva, eu quero ser que nem a igreja primitiva. A gente comete o mesmo erro de falar que a gente quer ser igual o povo de Neemias. Vamos ver como é que era a igreja primitiva? Então, beleza. 1 Coríntios 15, 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns tenham morrido. Aí, Paulo está falando que quando Jesus ressuscitou, antes dele subir para o céu, ele apareceu de uma só vez, ou seja, na hora que Jesus estava voltando para o céu, ele estava ali com 500 irmãos. Quantos? 500 irmãos. E daí a gente pensa assim, não, a igreja de Atos ali começou já com 500 pessoas, e a igreja primitiva é meu espelho e eu quero ser igual a ela. Beleza, tinha 500 pessoas ali. Então a gente vai ver o que Jesus diz em Atos para esses 500 que estavam lá, né? Ele diz assim, então eles voltaram ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram lá, subiram vamos ver se é isso mesmo. É isso aí. Chegaram à sala superior onde estavam hospedados. E havia ali Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniram em um só propósito, acompanhado de algumas mulheres e também a Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, Jesus veio, morreu, ressuscitou, e na época que ele voltou para o céu ali, tinha os 500. Esses 500 se reuniram lá na casa, porque Jesus falou o que para eles? Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Falou para os 500. Fiquem aí, eu vou trazer meu espírito. Mas Jesus não falou quando que ia ser. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias com eles, certo? E o Espírito desce no dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, eles ficaram 10 dias esperando entre a ida de Jesus e a vinda do Espírito Santo. 10 dias esperando. Dia 1, tinha 500 pessoas, a gente acabou de ver. Aí vai dizer aqui, que por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar. Ou seja, em 10 dias, o povo foi lá, se reuniram na casa lá da mulher, todo esse povo, e eles oraram durante o dia 1. Oraram no dia 1, não vem o Espírito Santo. Oraram no dia 2, não vem o Espírito Santo. Oraram no dia 3, não vem o Espírito Santo. E o que acontece com a igreja primitiva, pomposa de 500 pessoas? Viram 120. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Eles viram Jesus subir, 500 pessoas lá, vibrando, volta logo, volta logo. Aí no dia 1, estava todo lá os 500. Dia 2, dia 3. E durante esses 10 dias, só 10 dias, dos 500 viraram 120. Pastor, coloca 10 dias de oração aqui para ver quanto sobra. Gente, a igreja primitiva tinha defeito igual. E se a gente não lê a Bíblia como um todo, a gente corre o risco de falar bobagem. Mas beleza. Mesmo assim, Deus é bom. A gente não presta, mas Deus é bom. E depois dos 10 dias, no dia de Pentecostes, Atos 2, todos estavam reunidos em um só lugar e de repente veio do céu um som, como de um vendaval, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Então ali surgiu algo semelhante como línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Muito bonito isso, né, gente? Vem o Espírito Santo sobre aqueles 120 que estavam na casa, os enche do Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas, e de repente o povo começa a achar, o que será que está acontecendo aqui? Eles será que estão bêbados? O que será que... Eu estou ouvindo na minha língua, o que está acontecendo? Então, o povo, mesmo no meio deles ali, alguns desistindo, os 500 se transformando em 120, Deus fala assim, não, eu já prometi lá em Joel 2 que eu derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, então eu vou lá e vou me relacionar com eles mais uma vez, e dessa vez é definitivo. Ele desce, enche os 120, e o que acontece? Os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
Amém? Pedro, depois que é questionado se ele estava bêbado, começa a pregar expositivamente. Fala do que Deus fez desde a antiga aliança até ali a ressurreição de Jesus. Começa a falar da palavra, começa a fazer teologia bíblica da mais purinha. E com o poder do Espírito Santo, ativando essa teologia bíblica da pregação de Pedro, os 120, os 500 que eram 120, agora são 3.000 pelo poder do Espírito Santo. Amém? Sabe por quê? Porque a gente é reavivado quando a gente ouve a palavra inteira, quando a gente lê a Bíblia do começo ao fim, entende, se dobra sobre ela e o Espírito Santo vem e nos capacita. Agora, se Pedro falasse assim, não, vamos cantar aqui alguns louvores, a palavra pode ser só 10 minutinhos. Ele falou da Bíblia para o pessoal lá. Eles ouviram da Bíblia na sua própria língua. Isso era um sinal de duas coisas, de que a Bíblia tem que ser lida inteira, mas não somente isso, que Deus viria e se relacionaria com todos os povos, porque cada um ouvia no seu idioma. A Bíblia toda. E vamos encerrar por aqui com algumas coisas. Atos 2, de 1 a 4, diz isso, né, que ele veio ao nosso encontro com o poder do Espírito Santo, depois da gente estar avivado, né? Se a gente está avivado com o Espírito Santo, leu a Bíblia com devoção, com o Espírito Santo vindo sobre nós, entendeu que eu não presto, mas Deus é bom, depois que Deus acrescenta a nós todos aqueles que Ele quer, aí a gente começa a olhar para esses textos bíblicos que, se olhados isoladamente, não fazem muito sentido, porque a Bíblia aparentemente contradiria isso um pouquinho depois. Se a gente começar a olhar para isso, a gente vê a importância, gente, da gente ser avivado pela palavra de Deus. Não por parte dela, não por um versículo somente, mas por ela toda, com estudo, oração, dedicação. Isso começou lá atrás. Passou por Neemias, o povo falhou. Passou por Malaquias, o povo falhou. Passou pela igreja primitiva e o povo falhou. Mas sabe quem não falha? Deus. Porque Deus vem ao nosso encontro. Deus vai nos buscar na Babilônia de volta para Jerusalém. Deus nos faz a gente se reunir em oração e Ele mesmo desce como línguas de fogo e aquece nosso coração. Pessoal, vamos concluir. Ponto 1. Nós não podemos enxergar a palavra de Deus da forma errada. Nós não podemos ler a Bíblia isoladamente. Nós não podemos escolher da Bíblia o que a gente quer e o que não. 2. Nós não podemos estudar a palavra de forma errada. Às vezes eu estudo a Bíblia muito bem, tipo, com dedicação, mas eu não quero saber o que outros textos querem dizer a respeito disso. Eu não olho a Bíblia como um todo. Eu sou preguiçoso. 3. Deus é gracioso e sempre vem ao nosso encontro. Amém? Ele sempre vem ao nosso encontro. 4. A palavra nos aviva pelo Espírito. Pessoal, que nós possamos ler a Bíblia com qualidade, entender que teologia não é só para crente superior, que é para todos nós, porque Deus deu a Bíblia na nossa língua, e Ele começou isso lá no dia de Pentecostes. Que a gente possa olhar para o povo de Jerusalém e não achar que nós temos que ser iguais a eles, nós temos que ser igual a Jesus. Que nós não possamos olhar para a igreja primitiva e achar que nós temos que ser iguais a eles, nós temos que ser igual a Jesus. E sempre ir para a Bíblia com duas coisas. Eu sou muito ruim e Deus é muito bom. Eu me distancio de Deus e Ele sempre vem ao meu encontro. Faz isso, gente. Lê a Bíblia toda, lê com esses pressupostos, que a nossa igreja vai ser saudável, e essa é só mais uma das suas marcas. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, e que nós possamos ler ela de forma inteligente pelo Teu Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. Se depender da gente, sem o Senhor, a gente vai fazer alianças e vai falhar. Se não for pelo Teu Espírito descendo sobre nós, Pai, não há espelho de igreja primitiva que nos mude, não há espelho de bom líder que é Neemias que nos mude, não há nada que nos mude se nós não formos avivados pelo Teu Espírito Santo, para que assim como em Atos se acrescente 3.000 pessoas num só dia. É a Tua palavra e Teu Espírito que nos aviva.
Não são grandes heróis bíblicos. Não é versículos isolados durante a semana, mas uma vida de compromisso com a palavra e compromisso com o teu Espírito. Perdão, Senhor, porque nós não fazemos isso, eu não faço isso. Nos perdoa, Senhor, por nesse banquete tão grande a gente começou um pouquinho a deixar o resto de lado. Faz a gente entender que teologia é bom e ela vem do Senhor para nós e que a Bíblia é maravilhosa para nos mudar em nome de Jesus. Amém.